Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem é de Jesus, diga glória a Deus. Como é bom poder estar no meio do povo de Deus. Queridos, quantas pessoas nos visitam pela primeira ou segunda vez? Você que está nos visitando, dê um sinal com a mão. Temos algumas pessoas aqui, ali também, que bênção. O que a igreja tem para dizer para os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traz mais gente. Fica com a sua mão levantada, eu vou presentear você com um livro. Você que está nos visitando, o obreiro Daniel vai estar presenteando aí, entregando para você. Dá um sinal com sua mão, ele vai estar entregando para você. Depois você vai estar lendo na sua casa esse livro. Ele tem também o Evangelho de Marcos, isso. Fique com a sua mão levantada. Você que ainda não ganhou esse livro, dê um sinal com sua mão. Nós vamos estar presenteando você com esse livro. Um livro tremendo, depois você vai estar lendo e você vai estar sendo abençoado. Dá um sinal com a mão que ele vai estar entregando aqui desse lado de cá também. Glória a Deus. Queridos, hoje sexta-feira, e sexta-feira nesse ministério é? Não, pode ser mais forte, pode ou não pode? Sexta-feira é? Em nome de quem? De Jesus. Sexta-feira forte de curas, milagres e libertação. Você que está precisando de um milagre, daqui a pouco nós vamos estar orando pela sua vida. Você que está precisando de uma libertação na sua casa, na sua vida, na sua família, daqui a pouco também nós vamos estar orando para que todas as maldições da sua vida seja quebrada, que toda inveja, que toda obra de feitiçaria, olho gordo, tudo aquilo que se levantou contra a sua vida seja anulado em nome de Jesus. E eu gostaria de convidar vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Jó fica no Velho Testamento. Antes de Salmos, você vai encontrar Jó. Jó fica bem antes de Salmos. Se você abrir sua Bíblia no meio aí, você vai encontrar o Salmos. Aí você volta um pouquinho, você vai encontrar Jó. Jó no capítulo 42. Se você trouxe a sua Bíblia, abra para que juntos possamos fazer a leitura do texto sagrado. Jó, capítulo 42. Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo e juntos estaremos lendo a palavra de Deus. Nós estamos nesse mês de novembro com uma campanha, os mistérios do sofrimento. O sofrimento muitas das vezes é um mistério, sim ou não? Porque muitas vezes a gente não entende. Por que eu estou sofrendo? Por que as pessoas sofrem? Você já parou para perguntar por que pessoas boas sofrem? Você sabe explicar? Por que uma pessoa que é boa, só que não faz mal a ninguém, está sofrendo? E nós estamos desvendando alguns desses mistérios do sofrimento. E hoje nós vamos continuar nessa série de ministrações, os mistérios do sofrimento, para que você possa entender o motivo, por que algumas pessoas sofrem, o porquê o sofrimento. E eu creio que Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Jó 42, quem achou, diz eu amo a Bíblia? Tá, se você não achou, você pode acompanhar comigo aqui na projeção. Nós vamos ler também o verso 1. Jó 42, mas se você tem sua Bíblia, acompanhe aí na sua Bíblia. Jó 42, a partir do verso 1 diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse, o verso 2: Eu sei que tu podes fazer qualquer coisa, e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Verso 3. Isso, versículo 3 agora. Quem é esse que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso proferiu o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. O verso 4. Ouve, eu te suplico, e eu te falarei, exigirei de ti, e tu declarar-te a mim. O verso 5. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora os meus olhos te vê. O verso 6. Portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e cinza. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que tenta impedir
de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro, peço que seja assim, e você que crê diz amém. Glória a Deus. Levante sua cabeça, por gentileza, olhe aqui para mim e ouça atentamente. Os mistérios do sofrimento. Sofrimento, ele não é um castigo. Sofrimento, na maioria das vezes, ele é uma consequência. Diga comigo, diga: sofrimento não é um castigo. Tem gente que diz assim: eu estou sendo castigado, eu nasci para sofrer. Você já ouviu alguém assim? Parece que eu nasci para sofrer. Não, você não nasceu para sofrer. Mas muitas das vezes o sofrimento nas nossas vidas, ele pode ser uma consequência. Consequência de quê, bispo? Do pecado, consequência de uma vida errada, longe de Deus, consequência de uma falta de entendimento. Só que muitas das vezes o sofrimento, ele também pode ser pedagógico, para nos ensinar alguma coisa. O sofrimento, ele pode ser pedagógico. Nem sempre uma pessoa que está sofrendo é pecado. Ouça isso aqui. A Bíblia diz de Jó, e o próprio Deus diz assim, Jó capítulo 1, ele diz para o diabo: você viu meu servo Jó, homem íntegro, temente e que se dizia do mal. Jó era um homem íntegro, um homem de Deus, sim ou não? Sim, Jó era uma pessoa boa, e não só uma pessoa boa, Jó era um homem de Deus. Mas eu pergunto para você, tem alguém na história humana, a não ser Jesus Cristo, mas de pessoas que você conhece, que você viu um sofrimento maior que o sofrimento de Jó? Tem alguém que você conhece, que você viu sofrer mais do que Jó? Porque Jó, ele sofreu ou não sofreu? Mas Jó era um homem de Deus, Jó era uma pessoa boa. E o que significa isso, bispo? Que nem sempre, ouça isso aqui, nem sempre sofrimento é sinônimo, nem sempre o sofrimento ele vai estar atribuído ao pecado. Por quê? Porque Jó pecou para sofrer? Sim ou não? Qual foi o pecado de Jó? Jó pecou. O pecado de Jó é porque ele era um homem mau. Não, o pecado de Jó era porque ele era um homem malvado. Não, o pecado de Jó era porque Jó não temia a Deus. Não, o pecado de Jó era porque ele não se afastava do mal. Foi assim? Não. O pecado de Jó não tinha pecado em si, que a Bíblia estava mostrando que Jó tinha pecado ali, ou errado, ainda que fosse um homem imperfeito. Mas Satanás agiu na vida de Jó por conta de um propósito que Deus permitiu ele agir. Quando Satanás pediu para tocar em Jó, porque Satanás disse assim: Jó só te adora porque tu abençoa Jó. Jó só te adora porque ele tem uma família. Jó só te adora porque tu cercaste ele de bens. Tem gente que só serve a Deus por causa das coisas, sim ou não? O diabo disse isso de Jó. Só que Jó servia a Deus por causa das coisas que Deus dava a ele, sim ou não? Não. O coração de Jó em Deus não era por conta daquilo que Deus dava a ele. Então Jó foi provado. Jó foi o quê? Provado. Então o sofrimento na vida de Jó não foi pecado, não foi por algo ruim que ele fez. O sofrimento na vida de Jó foi pedagógico, foi uma provação. Então nem sempre, ouça isso aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode ver alguém de Deus que está passando um problema na vida, um sofrimento. Você já viu que tem gente que quando vê uma pessoa da igreja sofrendo, fala assim: pastor, sei não, está pecando, tem alguma coisa errada, está sofrendo demais, está fazendo coisa errada, está doente, fulano adoeceu, sei não, vamos orar, tem alguma coisa errada. Os discípulos de Jesus, quando viram um homem doente, um homem cego, perguntaram assim: mestre, quem pecou? Ele, a mãe dele, o pai dele? Jesus disse: não, ninguém pecou. Isso aconteceu na vida dele para que a glória de Deus fosse se manifestada. Então tem coisa na vida da gente, tem coisa que acontece na vida de uma pessoa, que muitas das vezes, e falando de coisas, estou falando de sofrimento. Tem sofrimento que pode acontecer na vida de uma pessoa, que a causa não é o pecado. Vocês estão me entendendo?
Quantas das vezes, quando a gente está sofrendo, ouça isso aqui, quando a gente está sofrendo, um exemplo básico do básico, quando você dá um trupicão, que você machuca o seu pé, você pergunta o quê? Que a perna dói, que você se machuca, você fala, oh meu Deus, o que eu fiz de errado? Qual é o meu pecado? Quando você está doente, que você está sofrendo, você, meu Deus, o que eu fiz, Senhor, para estar nesse sofrimento? E nem sempre o sofrimento vai estar sendo atribuído a um pecado. Quantos me compreendem? Mas na maioria das vezes, o pecado ele traz sofrimento. Eu não estou dizendo que o pecado não traz sofrimento, traz. E não só sofrimento físico, mas o sofrimento eterno. Agora, nem sempre uma pessoa que está sofrendo ou passando por um momento de sofrimento vai ser pecado. Por isso que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque você pode julgar uma coisa que não é. Ouça, os amigos de Jó disseram para Jó: Jó, se arrepende, rapaz. Jó, cria vergonha na cara. Você fez alguma coisa errada. Você fez, Jó. Você está se fingindo aí de coitadinho. Você está se fingindo aí de homem bom. Mas cria vergonha em sua cara e se arrepende, para ver se Deus te perdoa. Os amigos de Jó disseram assim para Jó. Jó perdeu os 10 filhos. E ele disse assim: Jó, os teus filhos pecaram. Os teus filhos fizeram coisa errada, rapaz. Por isso que Deus está castigando vocês. Vocês fizeram coisa errada. Vocês foram pessoas más, por isso vocês estão sofrendo. E os amigos de Jó se enganaram. E Deus ficou bravo com os amigos de Jó. Deus ficou bravo porque eles apresentaram um Deus para Jó, que não era o Deus verdadeiro. Eles apresentaram um Deus mau e cruel para Jó, que não era o Deus verdadeiro. Então nem sempre o sofrimento vai ser um sinônimo de pecado. Uma pessoa pode estar passando um sofrimento, e não é porque ela está numa vida errada, é porque pode ser uma aprovação de Deus. Quantos me compreendem? Você conhece pessoas de Deus doentes? Fala assim, fulano é da igreja, tem um problema de saúde, mas é pessoa de... Aí você pergunta assim, qual é o pecado dela? Não é pecado, muitas das vezes, pode ser uma provação que ela esteja passando. Vocês me compreendem? Então, 3 verdades sobre a questão do sofrimento do mundo espiritual, para você entender. Nem sempre sofrimento é sinônimo de pecado. Nem sempre o sofrimento vai estar atribuído ao pecado. Uma pessoa pode sofrer ou está passando por um sofrimento, mas não é por conta de um pecado. E a história de Jó nos mostra isso. Nem sempre o silêncio vai representar a ausência de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, o livro de Jó tem 42 capítulos. Deus passa 37 capítulos sem falar nada. Jó perguntando, meu Deus, por que eu estou sofrendo? Meu Deus, coloca num tribunal nós dois para a gente ser julgado. Mas como é que eu vou me apresentar no tribunal diante do Senhor? Jó estava perguntando, Deus, o que eu fiz para ser castigado? Deus, por que o Senhor está com raiva de mim? Deus, por que o Senhor está descontando a sua raiva em mim? Fala comigo, meu Deus. E os amigos de Jó acusando Jó, e Jó disse, quem dera que Deus falasse, quem dera que Deus falasse alguma coisa. E 37 capítulos, isso foram vários meses. Jó não sofreu uma semana. Talvez, se você não conhece a história de Jó, ele perdeu os 10 filhos no mesmo dia. Jó era o homem mais rico da terra, ficou pobre no mesmo dia. Jó ficou doente, a doença de Jó era terrível, de uma lepra, onde o seu corpo se enchia de pus, de ferida de pus. Jó disse assim, olha para você ver o quão terrível é na doença de Jó. Jó disse, a minha roupa tem nojo de mim. Imagine aí, a sua própria roupa ter nojo de você. É o que Jó disse. Jó disse, a minha roupa tem nojo de mim. De tão podre, de tão fedorento que ele estava. Ele estava tão podre, uma carniça viva, que as pessoas passavam e não aguentavam e cuspia nele. De tão podre que ele estava. Jó desejava a morte e não morria. Jó queria nem ter nascido, de tão sofrimento que era. Jó não conseguia dormir, Jó tinha pesadelos constantes. Agora eu pergunto para você,
todo o sofrimento que Jó passou, quem é que estava causando sofrimento na vida de Jó? Era o diabo. Jó disse assim: Deus me deu, Deus tomou. Foi Deus? Não. Só que Jó sabia que era o diabo que estava agindo na vida dele? Sim ou não? Não. Jó não sabia. Jó estava sofrendo e ele achava que a culpa do seu sofrimento era quem? Era Deus. Como tem muita gente assim no dia de hoje. Ou talvez você está assim. Você acha que Deus é que está permitindo ou fazendo com que você sofra. Ou você acha que é culpa de Deus esse sofrimento que está acontecendo na sua vida. Você fica perguntando: meu Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso? Meu Deus, por que eu estou passando isso na minha vida? E talvez e provavelmente, com toda certeza, sem dúvida nenhuma, o sofrimento que você está passando não é culpa de Deus. Pode ter uma ação do diabo aí por trás. Quantos me compreendem? Então ouça, Deus ficou em silêncio. E nem sempre o silêncio significa a ausência de Deus. Talvez você não está escutando Deus diante do sofrimento que você está passando, mas isso não significa que Deus não está com você. Amém? Jó ficou meses e meses sem ouvir Deus, mas Deus estava com ele, guardando a sua vida. Terceiro, que você precisa entender, ouça, nem toda perca, repita comigo, diga: nem toda perca é derrota. Nem toda perca é o quê? Derrota. A perca, ela pode ser uma preparação para algo maior. Você pode dizer glória a Deus por isso? Diga comigo, diga: a perca pode ser uma preparação para algo maior. Quando Jó perde os filhos, perde os bens dele, isso foi uma derrota na vida de Jó? Não. Você pode ver como derrota, mas não é uma derrota. Deus estava preparando Jó para algo maior. Porque o que Deus fez na vida de Jó, a Bíblia diz que Deus deu a Jó tudo em quê? Em dobro. Toda a riqueza que Jó tinha antes de perder, depois que ele perdeu e passou pela prova, Deus deu a ele em quê? Em dobro. Deus deu tudo em dobro. Quando Jó foi curado da doença dele, da enfermidade dele, sabe quantos anos Jó viveu? A mais? 140. Tudo Deus deu a Jó em dobro. Então nem toda perca significa uma derrota. Pode ser uma preparação para algo maior. Jó foi preparado no sofrimento, Jó foi lapidado no sofrimento para receber algo maior da parte de Deus. Amém? Deus tinha algo melhor para Jó. Só que para esse algo melhor chegar na vida de Jó, Jó teve que passar uma prova tremenda. Jó teve que passar um momento difícil. Agora ouça, ninguém entendeu o sofrimento de Jó. Tem hora que você não vai entender algum sofrimento. Ninguém sabia porque Jó estava sofrendo. A mulher de Jó queria que Jó desistisse. Os amigos de Jó acusavam Jó. E tem muita gente assim que vai querer que você desista. Eu quero dizer para você: não desista. A mulher de Jó disse: amaldiçoa esse Deus e morre. A mulher de Jó estava dizendo para Jó tirar a própria vida. Ouça, nunca o suicídio foi a solução dos problemas. Nunca o suicídio vai resolver problema nenhum. Eu quero dizer para você que tem ouvido na sua mente ou tem pensado em tirar a sua vida, não faça isso. Ainda que você esteja passando o pior sofrimento da sua vida, não faça isso, porque há esperança para você. Amém? Há esperança para você. Houve esperança para Jó e há esperança para você. Os amigos de Jó representam a religião que acusa, que condena. Está sofrendo porque fez algo errado, está sofrendo porque é pecador, está sofrendo porque é rebelde. Eles acusaram. Ninguém entendeu, nem o próprio Jó sabia porque estava sofrendo. Jó achava que Deus estava castigando ele. Jó pensava: é castigo de Deus. E eu falei aqui que o sofrimento ele não é um castigo, ele pode ser uma consequência. Deus não estava castigando Jó. Agora só que nós lemos no verso 2 do capítulo 42, Jó diante de todo o sofrimento, porque Jó fez muitas perguntas a Deus, e Deus não respondeu para Jó. Deus não mostrou para Jó porque ele estava sofrendo. Pelo contrário, Deus fez 70 perguntas para Jó.
Deus perguntou para Jó assim: Jó, aonde é que você estava quando eu decidi pôr a base para criar o mundo? Deus perguntou para Jó assim: Jó, aonde é que você estava quando eu decidi pôr um limite no mar? Você já viu que as ondas do mar vai até um limite e volta? Sabe quem colocou esse limite? Deus. Deus perguntou para Jó: onde é que você estava? Deus perguntou para Jó assim: Jó, quem é o pai das nuvens? Deus perguntou: quem é o pai das nuvens? Jó, aonde é que nasce a escuridão? Deus perguntou para Jó: onde é que nasce a escuridão? Jó, qual é o caminho da luz? Qual é o caminho? E Deus começou a se revelar para Jó de coisas grandes que ele fez, amém? Deus começou a se revelar para Jó quem ele era: o Deus Criador, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso. Deus se revelou para Jó quem ele era. E quando Jó entendeu quem Deus é, meu irmão, aí Jó entendeu o propósito do que Deus faz. Quando Jó entendeu quem Deus é, esse Deus é grande, esse Deus é poderoso, esse Deus é tremendo. Quando Jó entendeu quem Deus é, diante da revelação que Deus deu para ele, quem ele era, Deus não revelou porque Jó estava sofrendo. Deus não disse o motivo do sofrimento de Jó, mas Deus disse quem ele era. E quando Jó entendeu quem Deus era, tudo fez sentido na vida de Jó. O sofrimento na vida de Jó passou a ter sentido. Quantos me compreendem? Aí Jó, abre para mim, Estezinha, capítulo 42, o verso 2. Jó vai dizer assim: eu bem sei que tudo podes. Jó está dizendo, eu sei que tudo podes fazer qualquer coisa. Obrigado, pode tirar. Jó está dizendo: eu sei que Deus tudo pode. Jó está dizendo que não tem crise, que não tem dificuldade que Deus não possa reverter. Meu irmão, minha irmã, Jesus disse que se você crer, se você acreditar, tudo é possível ao que crê. E por que tudo é possível ao que crê? Porque Deus tudo pode, amém? Jó disse: eu sei que tudo. Jó está dizendo que é tudo. Jó não está dizendo que é alguma coisa. Jó não está dizendo que é um problema só. Jó está dizendo: eu sei que tudo pode. Deus pode curar você. Você crê nisso? Deus pode curar a sua casa. Deus pode te libertar. Deus pode te dar livramento. Deus pode ressuscitar o morto. Jó estava dizendo: eu sei que tudo podes. Jó entendeu o que nós precisamos entender: que Deus pode todas as coisas, amém? Então o sofrimento não é maior do que Deus. Se Deus quiser, Ele pode dar um ponto final no sofrimento, porque Ele tem poder. Se Deus quiser, Ele pode mudar essa história. O médico pode dizer que não tem jeito, que o câncer não tem cura. O médico pode dizer que esse problema não tem solução. Mas Jó disse: eu sei que tudo pode. Deus pode tudo na sua vida. Diga glória a Deus por isso. Diga comigo, diga: eu sei que tudo podes. Quem é que tudo podes? Deus. Aí no mesmo verso 2, põe para mim de novo, por gentileza, o verso 2, capítulo 42. Jó vai dizer: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus desígnios, nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Obrigado, pode tirar. O que Jó está dizendo? Se Deus planejou algo na sua vida, não tem macumba, não tem inveja, não tem feitiço, não tem coisa feita, não tem coisa mandada, não tem nada que pode impedir o plano, o projeto, o propósito, os pensamentos de Deus, aquilo que Deus idealizou, de se cumprir. Não tem nada que vai impedir o agir de Deus. Não tem pessoas, não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus, amém? Jó no verso 2 ele disse: eu sei que tudo podes, e eu sei que nada pode te impedir, nada pode impedir o agir de Deus. Por isso que a palavra de Deus declara assim: agindo Deus, quem pode impedir o agir de Deus? Ninguém. Abra para mim o verso 3. Aí no verso 3,
Jó vai dizer algo, que ele falou demais. Por isso que no seu sofrimento fica calado. Não fica falando demais não, porque muitas vezes você fala demais e fala coisa que não deve. Aí Jó disse assim, ó: quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso proferiu que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Pode tirar. Jó disse assim: eu falei coisa que não devia. Jó falou que Deus estava castigando ele. Jó falou que Deus não amava ele. Jó falou que Deus estava descontando toda a raiva. Jó falou coisa que não... E quando a gente está sofrendo, a gente corre risco de falar coisa que não deve. É ou não é? Então, se você estiver passando qualquer sofrimento, eu quero dizer para você, cuidado, para não falar demais e falar coisa que não deve. Jó se arrependeu, disse assim: meu Deus, me perdoa, eu falei demais, eu falei o que não devia, eu falei o que não poderia falar. Por que eu falei o que eu não devia? Porque eu não tinha conhecimento, porque eu não tinha entendimento. Então, diante da dor, do sofrimento, que seja seu, que seja de alguém, irmão, fale pouco, porque o sofrimento ele pode ser um mistério. É um mistério ou não é? Tem coisas que a gente não entende. Tem hora que eu falo: meu Deus, por que isso aqui? É mistério. Aí eu falo: será que é isso? Será que é aquilo? Será que é aquilo? Nada. Não é nada, é um mistério de Deus. Tem hora na vida da gente pode ser uma aprovação. Aí o verso 5, eu vou adiantar aqui só para você, a gente já está finalizando. O verso 5, olha o que Jó disse no verso 5: eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Só até aí, pode tirar. Jó, aqui ele traz duas coisas que aconteceram na vida dele. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, o próprio Deus que disse isso, não é eu. Deus disse isso para o diabo: viu meu servo Jó, homem íntegro, fiel e que teme a Deus e que se desvia? Deus disse que Jó era um homem de Deus. Aí Jó vai dizer assim: eu só conhecia Deus de ouvir falar. Jó está dizendo que ele tinha fé em Deus, mas era uma fé rasa. Jó está dizendo que ele tinha uma espiritualidade, mas era uma espiritualidade rasa. Ele não conhecia Deus realmente como deveria ser conhecido. Mas o pouco que Jó já conhecia Deus foi o suficiente para Deus dar testemunho de Jó. Amém? O raso de Jó já foi o suficiente para Deus pregar dele para o diabo, de Jó para o diabo. O pouco que Jó conhecia Deus, mas já foi o suficiente. Mas Jó vai mostrar que a vida dele com Deus era rasa, só conhecia de ouvir. Tem gente que só conhece Deus porque o pastor prega, porque as pessoas falam que Deus faz. Ela só conhece Deus porque as pessoas estão falando de Deus, mas ela não tem conhecimento. Ela realmente não conhece Deus, só de ouvir que Ele existe. Aí Jó vai dizer assim: mas agora os meus olhos te veem. Jó disse: agora eu tive entendimento, agora eu tenho uma experiência contigo. Jó agora tem experiência com Deus, de saber quem é Deus. Jó agora foi revelado para ele quem é Deus. Agora, para a gente finalizar e orar, abre para mim aí o verso, pode isso aqui no telão mesmo, verso 10. Quando foi que o sofrimento de Jó acabou? Você sabe? Quando Deus mudou a história de Jó? Quando foi que o sofrimento dele deu um ponto final? E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele fazia o quê? Quando Jó fazia o quê? Orava pelos seus amigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha. Só até aí, pode tirar. Sabe quando é que o sofrimento vai acabar? Quando você começar a orar. Tem gente que está sofrendo, mas não ora. Tem gente que sofre, aí fica: pastor, ora por mim. Bispo, ora lá por mim. Irmão, pede os irmãos da igreja para orar por mim. Tem gente que está no hospital, manda lá o pastor orar por mim. Irmão, se eu estiver doente no hospital, eu vou orar. Fala: meu Deus, me tira daqui, Senhor, me ajuda. Aí a pessoa não cai a ficha. Quando é que esse sofrimento vai acabar? Quando eu começar a orar, quando eu começar a falar com Deus. Jó estava sofrendo, e Deus mudou a história de Jó quando ele parou de reclamar, quando ele parou de murmurar, quando ele parou de, não murmurar contra Deus, mas da vida. Mas quando Jó começou a orar, orou pelos seus amigos ali que estavam condenando ele, e então Deus mudou a história de Jó. Amém? E Deus vai mudar a sua história e vai pôr um ponto final no seu sofrimento. Quando? Quando a gente começar a orar.
todo sofrimento tem um começo, um meio e fim. O sofrimento de Jó teve um começo, teve um meio, teve um fim. E o fim do sofrimento de Jó foi quando Jó começou a orar. Está na hora de você abrir propósito de oração pela sua vida. Está na hora de você ter vida de oração para esse sofrimento acabar na sua vida. Amém? E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos orar para que esse sofrimento tenha um ponto final. Você crê nisso? Eu sei que tudo pode. Se nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Fique de pé, por gentileza. Eu quero convidar os obreiros aqui na frente. A gente vai orar por você. E nós vamos pedir ao Senhor que venha colocar um ponto final nesse sofrimento que você está passando. O sofrimento de Jó foi pedagógico. Foi para levar Jó a um nível de conhecimento maior de quem era Deus. O sofrimento de Jó levou ele a conhecer Deus. Talvez esse sofrimento que você está passando vai levar você a conhecer Deus, amém? Vem aqui diante do altar, toda a igreja, vem todos vocês. Nós vamos orar e vamos ungir você. Você que está sofrendo, a sua casa, a sua família, está vivendo o que Jó viveu. Talvez de um tempo para cá você está vivendo uma série de percas. Tem gente que está tendo percas financeiras, percas familiares. E isso pode vir mais para cá para o meio, pode vir, vem mais para perto, que é para a gente poder orar por vocês. Isso, quero que vocês venham, que a gente vai orar por vocês. E nós vamos orar para que Deus coloque um ponto final no seu sofrimento. O sofrimento de Jó era de origem espiritual. O problema de Jó começou no mundo espiritual. O seu problema não começou aqui na terra. Talvez tenha uma guerra travada no mundo espiritual. E nós vamos colocar um ponto final nesse sofrimento da sua vida no mundo espiritual. Feche os teus olhos neste momento. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas você veio aqui nessa noite e você deseja que a sua família, que a sua vida, você deseja ser livre de todo sofrimento, de todo mal. E eu quero dizer para você, o Deus de Jó é o mesmo Deus que nós servimos. E nós sabemos que esse Deus tudo pode. E que nenhum dos seus planos, nenhum dos seus desígnios, nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados ou impedidos. Você pode dizer que conhece a Deus, talvez você conhece Deus de ouvir falar. Mas nessa noite os seus olhos vão se abrir e você vai ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Ainda com seus olhos fechados, se renda a Deus de todo o coração enquanto eles louvam. E daqui a pouco nós vamos orar por você. Vamos fazer a oração da fé, que cura, que salva e que liberta o aflito necessitado. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não o adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu o adoro por que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. E Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
pode ainda durar. Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. E Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Glória a Deus. Feche os teus olhos neste momento, solte os seus braços, respire fundo, relaxe. Você está na presença de Deus. Eu, juntamente com os pastores, as pastoras, os obreiros, obreiras, missionários e evangelistas, nós vamos estar orando por você, vamos estar clamando por você, para que Deus possa colocar um ponto final nesse sofrimento. A Bíblia diz: enquanto Jó orava, Deus mudou o cativeiro de Jó. Talvez você está vivendo debaixo de um cativeiro, debaixo de uma prisão espiritual, e nós vamos orar para que essa prisão espiritual seja quebrada. Se você está sendo vítima de inveja, se você está sendo vítima de macumba, de coisa feita, de coisa mandada, quando nós estivermos orando por você, essa macumba, essa inveja vai ser desfeita, esse poder do diabo vai ser cancelado, e você vai sair daqui livre. Se você está sofrendo de uma doença espiritual, de uma enfermidade, essa noite essa doença vai ter que desaparecer. Você que não está tendo paz na sua vida, você que tem ouvido vozes, você que tem pensado em tirar a sua vida, nessa noite você vai ser livre deste mal. Nessa noite todo o mal que tem feito você sofrer, nós vamos orar para que seja cancelado. Os obreiros, pastores podem orar neste momento. Fique com seus olhos fechados, nós vamos estar orando por você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ó Deus, eu oro conjuntamente com os teus filhos neste momento. Ó Deus, manifesta o teu poder aqui agora, em nome de Jesus. Agora, aonde houver uma obra de feitiçaria, meu Deus, vai quebrando agora toda maldição na vida dessa pessoa. Todo espírito que ganhou trabalho para destruir a vida agora, solta. Você que fez pacto, fez aliança, diabo, solta a vida dessa pessoa agora. Você perdeu na casa, você perdeu na família agora. O teu trabalho, a tua macumba não vale nada. Meu Deus, vai quebrando agora todas as maldições espirituais agora, em nome de Jesus. Agora, todo espírito que ganhou trabalho para destruir a vida dessa pessoa, vai sendo quebrado agora. Toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra, todo o poder do inferno, solta a vida dessa pessoa agora. Sai da casa, sai do lar agora, meu Deus, em nome de Jesus. Vai quebrando todas as maldições agora. Todo espírito que colocou doença, colocou a enfermidade, demônio, em nome de Jesus agora, pega toda a doença que você colocou no corpo dessa pessoa agora, e bate em retirada agora, com toda a doença, com toda a enfermidade, espírito da insônia, espírito da depressão, espírito do suicídio agora, espírito de morte que tem agido nessa casa, nessa família, sai da casa agora, sai da vida agora. Eu declaro quebrada agora todas as maldições
maldições na tua vida. Eu declaro quebrada agora todas as maldições na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Agora toda maldição hereditária vai sendo quebrada agora, toda maldição mandada agora vai sendo quebrada, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Nós repreendemos agora todo o poder do inferno, nós repreendemos agora toda a força do mal, em nome de Jesus. Que as trevas sejam dissipadas agora, em nome de Jesus. Agora, meu Deus, vai quebrando agora toda coisa feita, todo espírito de inveja contra a vida dessa pessoa agora vai sendo desfeito. Aonde houver a doença, aonde houver a enfermidade, eu digo doença, sai agora, todo câncer desapareça, todo cisto no útero, todo mioma desapareça agora, todo problema no estômago agora desapareça, toda pedra no rim agora desapareça, todo caroço agora desapareça, a dor de cabeça saia, em nome de Jesus. Aonde houver a infecção, aonde houver a inflamação, desapareça agora, seja curada agora, toda doença saia em nome de Jesus. Meu Deus, que todo sofrimento cesse agora na vida dessa mulher, na vida deste homem. Nós declaramos agora que toda influência maligna cesse em nome de Jesus na tua vida, que todo o poder do inferno na tua casa cesse, seja livre agora, seja liberto agora de todo mal, seja liberto de toda carga negativa, e até hoje o mal que te acompanhou, que ele seja cancelado agora. Diabo, pega tudo que você tem destruído essa casa, essa família, e bate em retirada agora, em nome de Jesus. Que saia agora todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque as duas mãos no alto da sua cabeça. Isso, coloque as duas mãos no alto da sua cabeça e diga assim comigo, diga em nome de Jesus, diga com fé, diga em nome de Jesus, eu rejeito todo mal na minha vida, na minha casa, na minha família. Diga, eu dou uma ordem agora, tudo que tem me feito sofrer, tem feito a minha família sofrer, diga, eu ordeno agora, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, para nunca mais voltar. Diga, no nome de Jesus, todo mal, eu ordeno agora, em nome de Jesus. Diga, sai. Toda maldição em nome de Jesus, diga, sai em nome de Jesus. Toda doença em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Feche os olhos e agradeça a Deus pelo seu milagre. Seja curado, seja livre de todo mal agora, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Não sai ainda, respira fundo aí. Está mais leve? Amém? Glória a Deus. Quem aqui na hora da oração, você estava sentindo alguma dor? Ou na perna, ou na cabeça, eu não sei, no corpo. Procura a dor aí, se você estava sentindo dor na cabeça, pode apertar. Bispo, eu tenho medo de doer. Procura a dor aí. Tem alguém que na hora da oração estava sentindo dor e a dor sumiu? Faz assim com a mão, se tem alguém que estava sentindo dor e na hora da oração a dor sumiu. Tem alguém agora aqui que está sentindo dor? Tem alguém de vocês que está sentindo alguma dor aqui agora? Se você estiver sentindo, dá um sinal com a sua mão, se você está sentindo alguma dor. Tá. Na hora da oração, tem alguém aqui que sentiu vontade de vomitar, raiva da minha voz, você sentiu uns arrepios ruins, cheio de perfume, de vela, de cachaça? Teve alguém que teve uma sensação estranha na hora da oração? Você teve alguma sensação estranha? Teve alguém na hora da oração que você pensou que você ia cair, que você pensou que ia passar mal? Teve alguém? Tá. Quem aqui está mais leve? Está sentindo mais leve? Está mais leve? Parece sair um peso das suas costas. Sabe o que aconteceu? Aconteceu uma libertação na sua vida. Por que eu digo que libertação é para crente? E os obreiros têm que entender isso aqui. Jó era de Deus ou não era? Sim ou não? Quem pregou para o diabo de Jó? Quem foi? Foi Deus. Agora quem é que estava agindo na vida de Jó? O diabo. Aí tem gente, eu sou da igreja, eu não preciso ir para o culto de libertação não. Imagina aí Jó dizendo, não, aqui é Deus me castigando. Não. Quando Jó entendeu que não era Deus castigando ele, mas que era um mal por trás do sofrimento dele, ele começou a orar, a vida dele mudou. Vocês estão entendendo? Então, você precisa parar para analisar o sofrimento que está acontecendo na sua casa, na sua família. Você precisa buscar para Deus quebrar essa maldição, para que você possa guerrear contra o poder do mal. Amém? A sexta-feira é um culto de libertação.
ainda que você esteja bem, ainda que você diga, não, graças a Deus eu não estou sofrendo, mas você vai vir buscar pela sua casa, sua família, amém? E na próxima sexta eu quero convidar você a trazer alguém que está doente. Traga alguém que está desenganado pelos médicos, alguém que fuma, alguém que bebe, alguém que quer se libertar. Porque para Deus agir, a pessoa precisa querer. Também não adianta a pessoa dizer, não, eu não quero. Então, se a pessoa não quer, nem Deus vai fazer nada. Mas se ela diz assim, eu quero parar de beber, eu quero parar de fumar, vem, está aqui, ó, esses homens, a gente aqui, muitos de nós estávamos presos no vício da droga, da bebida, da prostituição, da magia negra, e Deus libertou a gente. Por quê? Porque a gente quis. E a mesma coisa Deus vai fazer na vida das pessoas que você convidar. Amém? Nós temos um projeto chamado Obed-Edom, que é a arca de Deus na sua casa. Tem gente que o problema não está nela, está na casa. Tem gente que tem paz em tudo que é canto, mas a casa dela, o negócio está um sofrimento. E aí, nós vamos lá, uma vez por mês, levamos essa arquinha, é uma menor, aqui é só um símbolo do projeto. A presença de Deus não está mais nisso aqui, a presença de Deus mora dentro de cada um de nós, amém? Isso aqui é só um símbolo do projeto que a gente faz. Antigamente a presença de Deus era numa arca, igual dessa daqui, ó, mas era de 1 metro e pouco, numa arca dessa. Hoje é só um símbolo desse projeto. E nós, uma vez por semana, iremos na sua casa fazer uma oração. Você vai colocar os seus pedidos aqui dentro, e na sexta-feira você vai trazer. De repente você diz assim, bispo, eu quero que faça uma oração lá em casa, eu quero essa campanha durante 3 meses. Paga quanto? Não paga nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, de graça receber e de graça dai. Nenhum deles aqui pagou para ser liberto, para ser curado. Ninguém pagou, é de graça, amém? A gente quer ajudar as pessoas. E talvez você quer que alguém da sua família seja liberto. Você fala, não, vou botar lá em casa esse projeto. Nós vamos lá, 15 minutos, a gente vai lá, faz uma oração, deixa uma palavra, não vamos ocupar o seu tempo. Conforme o dia que você puder, uma vez por semana a gente vai lá, durante 3 meses. Se depois você desejar esse projeto, você vai procurar aqui um dos obreiros, ou a mim, o pessoal que está fardado, você vai procurar um de nós, a gente vai botar esse projeto na sua casa, amém? Amanhã tem evangelismo? Amanhã, 4 horas da tarde, a gente vai ter evangelismo saindo aqui da igreja, então vocês estão convidados. Domingo de manhã nós temos o culto de busca, do Bom Dia Espírito Santo. Irmãos, eu falei aqui na quarta-feira, no juízo final, vai ter 2 tipos de pessoas. Quais são esses 2 tipos de pessoas, bispo? Quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Lá não vai ter assim, esse daqui ia para a igreja, esse daqui era da igreja. Não, lá não vai ter isso não, irmão. Porque tem gente que vem para a igreja, mas não quer o Espírito Santo. Tem gente que está na igreja, mas não tem o Espírito Santo. Por quê? Porque ela não quer. Porque o Espírito Santo é para todo mundo, amém? O Espírito Santo é para mim, é para você. E a Bíblia diz, e derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Deus quer derramar o Espírito dele sobre a sua vida. Agora, para quem é que o Espírito Santo vem? Para quem busca. Os que me buscam, me encontrarão, diz o Senhor. Se você não buscar Deus, como é que você vai ter Deus na sua vida? Precisa buscar, precisa querer. Deus, eu quero. Então, vai ter 2 tipos de pessoas no juízo final. Quem tem o Espírito Santo e quem não tem. E quem não tem o Espírito Santo, vai viver uma vida eterna de sofrimento. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Por quê? Ele que nos ajuda. Porque, como é que a gente conseguiu sair do vício? Não, eu saí do vício porque eu quis. Não, irmão, a gente saiu porque o Espírito Santo nos ajudou. Por que a gente não está vivendo uma vida de pecado? Porque o Espírito Santo está nos ajudando. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que nos ajuda. Domingo de manhã, 8h30, o Bom Dia Espírito Santo venha. E domingo à noite o culto da Sagrada Família, amém? Vocês estão todos convidados. O pastor Nivaldo vai fazer essa oração, pedindo ao Senhor que nos leve para casa, guardado. E se você quiser o projeto da arca na sua casa, você vai nos procurar aqui, e nós vamos pegar o endereço da sua casa, vamos marcar o dia e vamos lá, com toda a alegria do mundo, poder ir lá na sua casa. Ontem nós estivemos, o pastor não estava, que ele estava no culto lá na Coinfra, estivemos na casa da irmã Ednélia. A irmã Ednélia, a gente botou a arca na casa dela, acho que a maioria de vocês conhece. Estava depressiva, não queria sair de casa. Uma casa dela, uma casinha que ela ganhou da sogra dela, casinha simples, humilde, e um sofrimento. Botou o projeto da arca, ela entregou a vida para Jesus. E ontem, já tinha tempo que eu tinha ido na casa dela. Aí ontem ela falou, não bispo,
já tinha avisado a gente, avisamos a igreja, vai ter um culto lá em casa, que eu reformei a casa. Irmão, eu pensei que ela tinha aumentado a casa. Quando eu cheguei lá era outra casa, é uma mansão. Fez uma mansão agora. Fez uma mansão. Agora, por que o projeto da arca entrou naquela casa? Toda casa que o projeto da arca entra, que a pessoa leva a sério, a vida é mudada. E agora a gente pode ver o antes e o depois. A família transformada, ela toda alegre, cheia da presença de Deus. E assim, coisa de Deus, uma casona, num tempo desse que é difícil de construir, Deus abençoou e prosperou. Ainda tem mais coisa para fazer lá que ela vai fazer na casa dela. E o mesmo Deus que fez na casa dela, faz na nossa. Amém? Na sua. Basta você querer. Pronto, vamos orar. Glória a Deus.